tem que ter em mente quando vai fazer um corte é, à primeira vista, nós vamos indicar o plano de corte. Nesse caso aqui, chama AB, certo? Bom, repare que aqui nós temos a vista superior da peça, tá? E o plano de corte, que tem essa trajetória, ele parte aqui da esquerda, ele vai passar no meio desse recorte e no meio da largura aqui da peça, tá? Ele vai passar no centro desses furos, ele vai dobrar, ele vai mudar de direção, depois ele muda de direção novamente para passar no centro desse furo, tá? E ele termina fora da peça. Alguns detalhes aqui sobre o corte. Ele inicia e termina com um reforço aqui no traço, ou como se fosse um negrito. Uma seta fechada, a letra maiúscula, tá? Seta fechada e uma letra maiúscula. E onde muda de direção também ele é escuro, tá? Também ele é escuro, como pode se observar aqui, quando ele muda de direção, tá bom? O que mais que nós podemos comentar aqui? Como a gente faz esse traço? A gente acha o ponto do centro desse círculo, tá? E ali no desenho, a gente vê que esse furo, na verdade, ele é assim, olha. Ele tem, na parte de cima, um diâmetro 30, na parte de baixo, ele tem um diâmetro 20 e esse 30 tem a profundidade de apenas 3 milímetros. Então, é como se uma broca passasse aqui toda a profundidade da peça, tá? Toda a altura da peça, com o diâmetro 20 e depois uma outra broca com diâmetro maior de 30 só perfurou 3 milímetros. Esse é o verdadeiro desenho, então, daquela parte central. Para fazer a representação dos círculos, então a gente observa que o maior tem diâmetro 30 e o menor 20. Para isso, a gente marca um ponto no centro, tá? Marca um pontinho e aí marca um pontinho no raio 15, no raio 10 e no raio 15, tá? Então, a gente marca esses pontinhos aqui, olha, no raio 10 e no raio 15, tá? E depois é só a gente abrir o compasso, né, com 10 e com 15 milímetros, ou melhor, coloca aqui no centro, tá? E aí traça o círculo com 10 e outro com 15 milímetros de raio, tá? Lembrando só que o seu compasso, ele precisa ter duas coisas aqui no grafite, olha. A primeira coisa é que essas alturas aqui, elas têm que ser iguais. Então, o grafite, ele tem que chegar na folha na mesma altura da ponta seca aqui, tá? A segunda coisa é que esse grafite, ele precisa ser chanfrado. Então, aqui, ó, a 45 graus. Observe aqui. Aqui foi passado uma lixa de unha pode ser, e aí ele faz esse chanfro, ou seja, ele deixa ele reto aqui, tá? Então, ele tem que ser chanfrado, a parte maior é igual à da ponta seca. Se não tiver, você pode fazer uma regulagem, olha. Então, você tem que fechar o seu compasso e eles precisam estar na mesma altura. Os dois chegam na folha juntos, aqui, tá bom? E em seguida eu fecho. As primeiras vezes que a gente vai traçar com compasso, a gente acha que é mais difícil, né? Então, qual que é a saída para isso? A gente tem que treinar mesmo, né? Só com o treino. Então, aqui a gente tem o com 10 e com 15 milímetros, e aí a gente fez o traço. Esses outros aqui, eles são posicionados conforme a gente vê no desenho ali. Então, a gente viu que ele tem aqui 12 e 12, isso o centro, tá?
e ele desceu aqui 10 milímetros e desceu aqui, olha, 10 milímetros, tá? Com isso, a gente acha os 4 pontos do centro dele e, conforme o desenho, ele tem diâmetro 10. Logo, ele vai ter raio de 5 milímetros aqui. Então, a gente vai fazer um pontinho com 5 milímetros ou abrir o compasso com 5 milímetros e traçar, tá bom? Bom, então a gente fez os 4 furos aqui. Aqui são linhas de centro, são fraquinhas e elas passam pelo centro se cruzando, olha, tá? E depois é traço ponto. Observem ainda que a gente tem esse recorte, tá? Como que, aqui, ó, como que ele é feito, esse recorte, tá? É observado que ele tem uma parte reta com 20 milímetros. A gente fez aqui a parte reta, olha, 20 milímetros. E aqui tem 12 nesse espaço. Se tem 12, tem 6 para cada lado. Então, você vai subir 6, vai descer 6 e vai marcar 20 aqui. Com isso, a gente tem duas semi-retas aqui, ó. Depois, a gente coloca a ponta seca do compasso aqui e só faz o semicírculo, tá? Com raio de 6 milímetros, tá? Aqui a gente faz com 6 milímetros. Com isso, a gente tem a nossa vista frontal, vista superior finalizada, desculpa. Com a vista superior, a gente não pode esquecer, então, de marcar o corte. Lembrando que na primeira vista, a gente indica o corte. Na segunda vista, a gente executa o corte. Como que isso funciona? Então, uma vez que você definiu a linha de corte, tá? E o observador está olhando para cima, essa parte vai ser desprezada da peça, na representação. Então, a gente vai eliminar esse pedaço e rotaciona esse aqui 90 graus, mais ou menos isso aqui. Você tem uma peça aqui, vista superior, tá? E você vai fazer isso aqui, 90 graus. É isso que a gente fez. Só que essa tá cortada aqui. Então, você vai pegar essa parte que ficou e rotacionar. Com isso, tá? O que que vai acontecer? Vai aparecer as achuras. Repare que o corte passou por aqui. Se o corte passou por aqui, sempre que houver material, vai haver achura. Que tipo de achura? 45 graus, tá? E equidistantes, mais ou menos com a mesma distância, tá? Bom, aqui ela passou, cortou esse furo. Como foi cortado esse furo, ele passa a ser visível. Aresta visível, linha cheia, traço cheio, tá? Esse daqui, que tem mais ou menos esse formato que eu tinha explicado antes, também vai ter linha cheia e a linha de centro, tá? Então, aqui material, achura, é o mesmo material, é a mesma peça e é só uma representação. Então, aqui é tudo inteira essa achura. Aí passa pelo furo e aqui tem esse recorte, olha, a projeção dele, esse recorte ali. Então, dali para cá não tem mais achura, porque aqui não tem mais material, é vazio. Então, não tem achura aqui. O traçado é cheio aqui, tá? Em seguida, a gente tem a linha de centro do quê? A continuação dessa, olha, desse círculo, desse semicírculo, tá? E a linha de centro desse daqui. Esse daqui, ele ficou. Esse não ficou, porque esse aqui foi eliminado na representação. Esse ficou. Quando esse fica, ele tá lá para trás do vazio. Então, ele tem linha tracejada, porque é aresta invisível, tá?
Então, a gente tem dessa forma. Em seguida, para finalizar, a gente escreve aqui, ó, corte AB, tá? Por que que é corte? Porque nós representamos o que está atrás. Diferente de seção, o corte também representa o que ficou para trás dele. Por exemplo, essa aresta aqui. Então, isso é a definição de corte. E a gente escreve corte AB, o nome dele. Se aqui fosse A, seria escrito corte AA, mas nesse caso aqui é corte AB. E a vista lateral esquerda, como ela funciona? Na vista lateral esquerda, tá? A gente está vendo daqui ou daqui, tá? É a mesma coisa. Então, o que que a gente vê? A gente vê esse recorte em verdadeira grandeza. Ele tá aqui, olha. Ó, ele tá aqui mais forte. E os outros furos, eles são todos invisíveis. Esse daqui tá representado aqui no meio, mas coincide com algumas linhas, né, de centro. Essa linha, a linha de centro, desce, tá? E desce aqui. E esse é o furo de diâmetro 10 milímetros. Então, nessa vista aqui é só para marcar as posições. Nessa vista aqui, o que que acontece? Nada. Ela é representada normalmente, tá? Então, aqui a gente fez o desenho, né, do corte, né, de uma peça em corte e corte em desvio, certo? Em seguida, nós vamos aprender a cotar esse desenho.